Bom dia, boa tarde ou boa noite, queridos ouvintes do meu podcast No Mundo Infantil. Que delícia que vocês estão aqui juntos comigo para a gente aprender mais sobre esse mundo que é tão especial, que é o mundo da criança. Nós vamos começar falando sobre a autoestima da sua criança, que é tão importante que às vezes a gente deixa aí meio que de lado, né? Por não saber muitas vezes da importância que é estimular a autoestima da criança ou de entender o que é a autoestima. Muitas vezes a gente olha para a criança e olha ali a parte física da criança, a forma de como ela se veste, a alegria dela. Às vezes é uma criança que dá ali a sua opinião. Mas será que isso é ter autoestima? O que significa realmente uma autoestima para uma criança? De que forma que ela pode afetar na vida adulta toda essa autoestima? E sobre o conceito de autoestima e autoconfiança, existe uma diferença entre os dois. A autoconfiança é quando você acredita nas suas capacidades. E a autoestima é quando você sabe o seu valor, exatamente como você é. Você gosta de quem você é. A autoestima, ela tem sido um conceito bastante popular, né? E hoje você pode ver aí que existem vários livros que tratam sobre esse assunto. Inclusive, eles dizem o que você pode fazer se você passar por essa experiência do que a gente chama de baixa autoestima. Uma boa autoestima, ela está totalmente ligada a coisas positivas. Segundo as autoras, os estudos têm como exemplo mostrado pessoas que mostram uma boa autoestima, elas experimentam uma sensação de bem-estar, elas geralmente têm sucesso em suas relações, no seu trabalho e na saúde. Mas é muito importante que você que tem uma criança no seu mundo, ou que está perto de uma criança, que você não fique procurando aos extremos esse resultado final de uma boa autoestima. É melhor que você foque na área que você acredita ser o produto final. E esse produto final pode ser as relações, pode ser realizações, pode ser a forma de como a criança lida com situações difíceis. As pessoas que têm uma boa ou uma autoestima, elas confiam nos seus próprios valores, independente da situação. E as pessoas que têm uma baixa autoestima, elas são dependentes de que outras pessoas deem esses valores. E elas geralmente procuram uma confirmação de outras pessoas para que elas tenham esse bom valor dentro delas. Os filósofos e os psicólogos sempre tiveram um grande interesse em como as pessoas se veem e em como elas se julgam. E então, desde 1800, essa palavra autoestima, esse conceito tem sido discutido. Mas em 1960, o Maurice Rosenberg, ele desenvolveu uma escala para medir essa autoestima. É uma escala que tem sido usada por muitos e muitos anos por vários cientistas. A gente vai falar aí em um outro podcast sobre o Maurice Rosenberg. Mas eu tenho aqui para vocês uma frase que eu achei bastante interessante. Em 1965, ele disse assim: a autoestima é sobre que atitude você tem para você mesmo. Agora eu vou citar aqui, gente, alguns exemplos que as autoras consideram como
autoestima. Quando a pessoa está convencida que ela tem um valor. Um outro exemplo é quando a pessoa acredita nela mesma e se aceita. Quando a pessoa aprecia suas próprias personalidades, suas forças e suas fraquezas. Quando ela gosta de si, apesar de ser consciente de que ela tem deficiências. Quando ela se sente satisfeita com aquilo que ela faz. E também quando ela se sente orgulhosa daquilo que ela faz. Segundo as autoras, elas dizem ainda que vários estudos mostram uma clara conexão entre a experiência de crianças com seus próprios valores e suas próprias competências e a forma de como essas crianças enfrentam as situações difíceis em que elas vivenciam. As crianças que acreditam em seus próprios valores e nas suas próprias competências, elas têm uma capacidade mais desenvolvida de equilibrar ou de, como eu posso dizer, de cuidar dessas dificuldades em situações sociais, como, por exemplo, de pedir ajuda e também de ajudar o próximo. Geralmente, elas também têm um sucesso maior e melhor nos trabalhos escolares. Gente, eu falei que eu ia falar do Rosenberg, o Morris Rosenberg, da famosa frase que eu citei anteriormente, mas eu preciso falar quem ele era, porque agora a gente vai falar um pouco sobre a tabela dele. O Rosenberg, ele é professor em sociologia e ele é o pioneiro dentro da sua área. Um dos livros dele que fala sobre a imagem do adolescente, a sociedade, na verdade o título está escrito em inglês e o nome do título é A Sociedade e a Imagem Própria do Adolescente. Foi lá que ele desenvolveu essa escala, e essa escala é uma escala de autoestima, é uma das escalas mais exploradas e mais estudadas, reconhecida mundialmente, e depois a gente vai falar mais sobre esse estudo que ele fez, mas eu vou explicar agora um pouco essa tabela dele. Segundo Morris, a autoestima, ela começa a subir depois dos 16 anos de idade. E é geralmente nessa fase que o ser humano ele tem uma boa imagem de si mesmo. E também ele está consciente dos seus pontos positivos e das suas deficiências. Ele já tem experiência de coisas que conseguiu fazer e de coisas que não conseguiu fazer. E também ele já aprendeu a sobreviver, mas mesmo assim ele continua a gostar de si mesmo depois do erro. E pasmem, gente, ele diz aqui que é geralmente entre os 50 e os 60 anos que a pessoa está mais convencida dos seus próprios valores e está mais confiante de si mesma. E já ele continua dizendo que depois dos 60, essa autoestima começa a cair de novo. Mas ele diz também que depende muito de como a pessoa vive. Se ela tem um neto, se ela tem um trabalho, se ela tem uma ocupação, geralmente depois dos 60. Agora a gente vai entrar aqui numa parte bem interessante. A gente fica se perguntando, né? Quais são os fatores que afetam a nossa autoestima? O que a gente deve pensar para que a gente não seja afetado, que a gente não caia da autoestima para baixa autoestima? Existem vários fatores.
Então, no caso aí, pode ser genes, que a pessoa pode nascer com essa tendência. Pode ser um traço de personalidade, as experiências que a gente tem na nossa vida, a idade, a saúde, a nossa forma de pensar e como os outros reagem sobre a gente. E olha que interessante, né? Já que a gente está falando aí no mundo infantil, no mundo da criança, os cientistas e os experts, eles não entram no senso em comum sobre qual é a necessidade que precisa acontecer para que essa autoestima na criança aconteça. Mas a maioria estão convencidos de que esse encontro, essa reação que a criança tem de outras pessoas tem um significado muito grande para que elas comecem a olhar para si e comecem a adquirir valores dentro delas. As crianças aprendem sobre o mundo e sobre si mesmas através de considerações sobre como os pais ou outras pessoas se comportam ao redor delas. Então, aqui vamos às dicas, ok? Eu vou começar com uma pergunta. Como é que a gente pode fazer para que essa criança, ela sinta que ela tem um valor? O primeiro passo, o que a gente pode fazer é dizer que essa criança é valorosa e mostrar para essa criança que ela é única. Como você vai ouvir essa criança, você vai trazer para essa criança perguntas interessantes e a partir desse diálogo você vai mostrar para ela que ela é única. Agora uma parte aqui que eu achei bastante interessante nesse livro é que ele fala que geralmente a gente que cuida de criança, pai, mãe, parente, amigo, a gente tem uma tendência a tentar descobrir comportamentos na criança, emoções e pensamentos. E aí a gente costuma falar, quando eu era assim, eu era como ele quando eu era pequeno. Isso aqui você tem de mim. As autoras falam que esse tipo de pensamento dificulta para que a criança se encontre e pense que ela é única. Porque a criança, ela tem que se sentir importante. Ela tem que saber aquilo que ela faz de bom, para que ela possa sair daquela figura que ela tem, da figura paterna e materna, da personalidade, e começa a construir os seus próprios interesses e se sinta feliz em partilhar com o adulto aquela descoberta que ela fez. Como você pode criar essa autoestima na criança como adulto? Você pode ouvir os pensamentos e os sentimentos da criança, pergunte. Você pode ajudar essa criança a conseguir, a atingir aquilo que ela está querendo realizar. Permita que a criança erre e permita que ela sinta as consequências daquele erro. Aceite que a criança se sente mal em alguns momentos, depois do erro que ela cometeu. Mostre também que você tem forças, que você tem paciência quando a criança se sentir triste ou estiver chateada. Tenha paciência. Também você pode estimular a criança com pequenos passos quando ela quiser fazer alguma coisa. Explique, divida uma ação em pequenos estágios. Talvez um exemplo claro aqui que eu tô me lembrando agora, por experiência própria, às vezes a criança,
ela tem uma prova e ela tem muito assunto para estudar e ela não sabe como fazer e ela começa a se sentir mal, começa a se sentir burra, né? Como muitas crianças se sentem, se sentirem que não são capazes. E aí é que entra o papel do adulto. Você pode sentar com essa criança e pegar aquele assunto e dividir aquele assunto em pequenas etapas para que a criança consiga fazer aquele estudo dependendo da quantidade de dias. E por último, as autoras falam aqui que você seja um exemplo, né? Mostre que você gosta de você mesmo. Se você está gostando do conteúdo, inscreva-se no meu canal, ative as notificações para receber em primeira mão as mensagens do conteúdo novo. Gente, tem muito amor e dedicação nesse trabalho. Clica lá, vai. Clica para não esquecer. Então, se a gente pensa que para desenvolver essa autoestima a gente aprende aí através das experiências e das condições que a gente vai recebendo aí da vida, é importante saber que nós devemos criar condições favoráveis para que esse processo de aprendizagem aconteça na criança. Tem estudos que mostram que as crianças até os 15 anos de idade, elas aprendem a partir de situações onde elas conseguem desenvolver algo com sucesso. Mas as crianças que são mais novinhas, elas têm uma tendência a não entender muito bem essa questão construtiva, esse pensamento construtivo depois que elas falham. E elas têm dificuldade também em concluir como que elas podem trocar esse comportamento dela, um comportamento que não foi aprovado, para um comportamento que vai aí ser agradável a partir de uma situação. Então, primeiro, a gente como educador, como pai ou mãe, nós devemos entender que as crianças, independente da idade, mesmo sendo um adolescente, eles precisam aprender primeiro sobre as suas competências, sobre os seus valores, antes de aprender como desenrolar uma situação quando aquele comportamento naquela situação foi de alguma forma julgado como errado. Então, nós adultos podemos dar a essas crianças que são mais novinhas melhores condições para que elas consigam realizar uma tarefa, através de diminuir as nossas exigências quando aquela criança está fazendo aquela tarefa. Às vezes uma criança ela acha que é difícil, então nós podemos dividir essa tarefa em coisas menores. A gente fala isso porque muitas vezes nós que somos adultos, nós geramos muitas expectativas nas crianças. E principalmente quando a criança é a nossa criança. Às vezes a gente se prende naquele pensamento, a minha criança não consegue fazer essa tarefa, minha criança não consegue ler, minha criança não consegue escrever, minha criança não consegue encaixar uma peça, minha criança não... Então, às vezes a gente se prende muito no pensamento. A gente deve, então, trocar essa forma de pensar. Ao invés da gente pensar, a minha criança não consegue, a gente troca aí essa expectativa e cria uma nova pergunta: o que a minha criança consegue fazer? E a partir dessa situação que você percebe coisas que a sua criança consegue fazer, você vai oferecer essas situações todos os dias, pequenas coisas que ela consiga fazer para que essa autoconfiança e essa autoestima seja estimulada e não diminuída a partir dessa forma de pensar, trocando sempre a minha criança não consegue e pensando o que a minha criança consegue. E quem não quer acertar, não é, gente? Todos nós queremos fazer aquilo que é certo, mas quando a gente faz algo errado, como que a gente se sente? E aí é que vem a pergunta: como que nós vamos fazer com que essas crianças se sintam amadas e competentes, apesar de ter feito algo errado? Nós vamos aí agora citar um exemplo, né? A Alice, ela tem 7 anos e várias vezes
os pais dela foram chamados na escola porque a Alice tem muita dificuldade de seguir instruções, regras. E aí, no caminho de casa, a Alice pisou na lama. Quando ela chega em casa, ela entra na cozinha com os pés sujos de lama e sai deixando aí as marcas dos pés em toda a cozinha. E aí a mãe da Alice ficou muito irritada e falou: mas Alice, o que você está fazendo? Você está sujando todo o chão da cozinha. E aí a Alice começa a chorar e sai pisando no chão inteiro e grita: ninguém gosta de mim, eu me odeio. Eu tenho certeza que vocês que estão ouvindo estão pensando: eu conheço já essa situação. Quantas vezes a criança não faz isso, né, gente? Se revolta, se chateia, sai batendo porta, ou então sai pisando forte, muito chateada. E a gente tem uma tendência, eu vou citar aqui alguns argumentos que estão no livro, que é bem interessante. A gente costuma dizer: não, você não está falando a verdade, nós amamos você. Ou então a gente diz: por que você está falando isso? Você sabe que nós amamos você. Ou então a gente diz: a gente tem que realmente dizer quando você faz errado. Então, se você não observou bem, eu recomendo que você volte aí na setinha para voltar ao áudio e observe que essas três frases, nenhuma delas focam nos sentimentos da Alice. Se vocês forem observar, em nenhuma delas a mãe demonstra aceitar os sentimentos da Alice. Então aí vem a dica de ouro. De que forma que a gente pode falar com a criança numa situação dessa, quando a criança demonstra estar chateada ou revoltada com algo e a gente não sabe o que falar. A gente pode falar: nossa, como é difícil você se sentir assim. Você está assim porque eu reclamei que você entrou na cozinha com os seus pés sujos. Quando é que você costuma sentir que eu gosto de você? O que você acha que você poderia ter para que você se sentisse melhor? Talvez a sua criança, uma criança aí mais novinha, talvez ainda nem fala, mas ela entende. E geralmente a resposta dela pode ser uma resposta simples. Ela pode responder, por exemplo: é quando você me abraça, quando nós brincamos juntos, quando você lê para mim, quando nós fazemos coisas divertidas. Se você puder perguntar para ela o que você gostaria de fazer agora, me mostra o que você quer fazer agora. Então ela vai levar, vai conduzir você até aquilo que ela quer fazer. E aí logo em seguida, dependendo da frase que você escolher de como falar com a sua criança, você pode sugerir a ela: ok, então agora nós vamos secar a lama que está na cozinha e depois a gente vai ler um livro ou a gente vai assistir um filme. Você apresenta uma solução para essa criança e logo em seguida você corrige esse comportamento com palavras de incentivo, de amor, de carinho, para que essa criança se sinta acolhida diante daquela situação que ela está sentindo, os sentimentos dela. Daí vocês podem estar se perguntando: o que pode ter acontecido com a Alice? Várias situações podem estar acontecendo com a Alice. A gente tem uma capacidade muito grande de se adequar às novas situações que vão aparecendo. A gente vai te retirando de dentro da gente essa força que dá o balanço para aquele grau de exigência, para que a gente se adeque a essa situação. Mas quando isso não acontece, existe uma reação avessa, uma reação de que a pessoa se sente ruim, às vezes a pessoa pode vir a ficar doente. As crianças em especial, porque elas têm aí um grau de vulnerabilidade bem maior que a do adulto. Existem situações e sentimentos que a gente não consegue perceber que a criança está passando naquele momento, mas a gente pode começar a refletir, por exemplo, que a criança precisa entender o que está acontecendo com ela naquela situação. Ela precisa saber o que está sendo esperado dela, quais são as expectativas.
Ela também precisa aí ter um exemplo claro do que vai acontecer para que ela se sinta segura e possa, a partir dali, começar a provar, a experimentar coisas novas a partir daquela situação. Então, nós vamos falar aí de mudanças, pequenas mudanças, ou seja, mudanças que para um adulto podem ser pequenas mudanças, para a criança pode ser uma grande mudança. A gente pode citar alguns exemplos de mudanças que podem afetar, ou que podem exigir um novo comportamento da criança, uma nova forma de pensar. Por exemplo, quando ela começa em uma escola, quando ela começa na creche, quando ela troca de escola, quando ela muda de endereço, muda de casa, quando entra um novo irmão na família, quando existem problemas familiares, ela presencia discussões. Eu estou refletindo agora sobre estes exemplos que a gente acabou de ver e eu estou aqui refletindo sobre o meu trabalho, né? Que eu trabalho aí com crianças de 1 a 6 anos e eu percebo que quando essas crianças vêm de uma outra escola para a escola onde eu trabalho, a princípio, a postura delas é uma postura de isolamento, porque para elas é um grande desafio, elas não conhecem a gente, não conhecem aquelas crianças que estão ali. Então é um processo um pouco demorado, que não é resolvido em questão de dias, porque ela não conhece o território que ela está pisando. E é uma situação bem delicada, porque você não pode forçar a criança que ela interaja com as outras crianças, mas também você não pode permitir que ela fique isolada. Então, é um processo de autoconhecimento e também é um processo de tentar encontrar ali uma abertura na criança para estimular algo que eu percebo, que a gente percebe que ela gosta, para que aconteça essa aproximação. E essa questão aí de problemas familiares, a gente percebe muito. Quem trabalha com educação, a gente sabe que quando a criança ela vive em um meio onde, eu não vou falar nem em questão dos pais, mas de uma forma geral, o meio em que ela vive, existem muitas brigas, muitos desentendimentos, a gente percebe na capacidade de concentração da criança, porque ela está num estado de alerta constante no meio em que ela vive, que quando ela chega na escola, ela não consegue se concentrar numa simples brincadeira. E aquilo também, aquela situação que ela está vivendo fora, algo que ela presencia ou que ela ouve fora da escola ou no meio onde ela mora, ouve de alguém, ela não, quando ela está na escola, quando eu estou no meu trabalho, ela não consegue desenrolar uma brincadeira, uma simples brincadeira, montar um quebra-cabeça de Lego. Já quer brincar com outra coisa. É uma criança geralmente inquieta. É uma criança, às vezes, agressiva. Às vezes ela empurra. Ou os sentimentos dela estão tão aflorados que a tendência é que, diante de uma situação, por exemplo, ela quer um brinquedo, ela é capaz de tomar o brinquedo daquela outra criança, porque ela, naquele momento, ela não tem a paciência de saber esperar. Ela não sabe como esperar. E eu falando agora essa palavra esperar, a gente se esquece, muitas vezes, que criança não tem a mínima noção de tempo. 10 minutos para uma criança pode ser uma eternidade. Eu tô lembrando aqui que eu ouvi uma moça que ela trabalha com mulheres. E ela estava citando o exemplo dela, de que quando ela era criança,
ela sofria muito dentro de casa, porque ela presenciava o pai e a mãe num clima de desentendimento constante, e ela queria que aquilo se resolvesse, ela queria ter paz. E ela já não aguentava mais de tanta aflição, porque ela queria ver alguma mudança, esperava que alguma coisa acontecesse. Mas ela não entendia que aquele momento que ela estava vivenciando era um momento de, vamos dizer assim, de entendimento entre o pai dela e a mãe dela. De os dois chegarem à conclusão de que aquele relacionamento não estava mais dando certo. E aí também tem a questão de que talvez a mãe não tivesse condições naquele momento de morar sozinha, talvez não tivesse um trabalho, mas para ela foi muito difícil entender isso, porque ela não tinha noção de tempo. Até que quando ela virou adolescente, já que ela foi entender mais os pais, e aí sim os pais resolveram se divorciar, e quando isso aconteceu, ela disse que foi a sensação melhor do mundo que ela teve, porque a partir daí ela viu o pai e a mãe felizes. Então, para concluir esse podcast, eu quero que vocês comecem aí a observar a criança de vocês quando ela tiver uma postura de revolta, quando ela protesta, quando ela insiste em dizer não para você. Por que ela está tendo aquela reação? Para que você se aproxime mais dessa criança e observe, para que você saiba exatamente o que falar para sua criança, ou saiba o que fazer quando a sua criança estiver numa situação difícil, de como lidar com os sentimentos, de como lidar com a irritação dela, de como lidar com a decepção, ou com o isolamento, ou até mesmo com o silêncio. O que vem a ser realmente a autoconfiança, uma boa autoconfiança? E como que a gente percebe isto na criança? Como que a gente pode criar ou estimular essa autoconfiança da criança? Se a gente for trazer aí para o mundo do adulto, tem coisa melhor do que a gente acreditar nas nossas competências, do que a gente se sentir competente, do que as pessoas observarem, olharem para a gente, darem atenção e de alguma forma apreciar as nossas competências. Ter uma boa autoconfiança, acreditar nas suas competências e habilidades é muito bom. Mas é importante lembrar que quando a gente tem essa autoconfiança, ela deve estar sempre associada a ajudar o próximo, a ouvir, a ser generoso, a acreditar que você pode conseguir realizar tudo aquilo que você quer. Quando a criança acredita nessa capacidade de realizar coisas que quer, ela se abre para oportunidades de se encorajar para fazer a diferença tanto na vida dela como na vida das outras pessoas. Um exemplo que pode ser citado é quando a criança se encoraja para resolver um conflito. Uma outra situação também é quando a criança tem coragem de defender uma outra pessoa em um conflito. Já uma criança que é tímida, que é um pouco cuidadosa em relação às outras pessoas, a criar esse relacionamento, esse contato, elas sofrem muito, porque elas acabam criando uma barreira e assim perdem oportunidades de descobrir coisas novas. Além do mais, a gente sabe que existe também
no mundo da criança, tanto no mundo adulto como no mundo infantil, a questão das relações entre amigos, os problemas, os conflitos, o próprio mobbing e outras dificuldades em relação ao relacionamento entre elas. Então vamos relembrar aí que a autoconfiança, ela se trata sobre o que achamos de nós mesmos, sobre as nossas possibilidades de resolver problemas e sobre alcançar aí os nossos objetivos. A autoconfiança acontece quando nós realizamos coisas. Os pensamentos e os sentimentos podem impedir, às vezes, que essas coisas sejam realizadas. Isso vale aí tanto para as crianças como para os adultos. Os nossos pensamentos e as nossas preocupações internas sobre como ou o que vai acontecer depois que a gente realizar algo, às vezes nos impedem de tomar certas atitudes para realizar algo. Uma outra situação onde a criança pode se sentir aí com dificuldades de fazer algo é quando ela tem medo de que aquilo não saia exatamente como ela quer ou que o resultado final não vai ser tão bom como ela pretende que seja, quanto ela quer. Então, quando a criança cria essa barreira e diz, por exemplo, que não consegue realizar uma tarefa, nós podemos tentar e conduzir os pensamentos dessa criança criando uma outra figura que está ali nas proximidades ou dando exemplos. Nesse caso, o objetivo é inspirar e conduzir a criança para a curiosidade sobre o que aconteceria quando aquela outra criança fez e como ela fez. Mas é importante lembrar que logo depois dessa atitude, a gente deve dizer para a criança que aquela outra criança ou aquele outro exemplo não é melhor, não é mais esperto, nem mais inteligente e nem diferente do que ela. Que este outro exemplo apenas testou, treinou e fez. E aí você lança a pergunta para a criança, como que ela pode fazer? Quais são as dificuldades dela? O nosso desafio como pai, mãe, educador, é ajudar essa criança a realizar essa tarefa, mesmo sendo um pouco aí assustador ou difícil no corpo ou na mente dela, mas que a gente deve mostrar para a criança que nós estamos ali e que a gente vai dar o suporte para ela, independente se o resultado for bom ou ruim. As autoras citam um exemplo muito prático de uma criança que tem dificuldade de dormir. Essa criança ela tem 6 anos e ela tem medo do escuro, ela não consegue ficar sozinha no quarto dela. E aí elas falam que quando existe um desafio que a criança, que você percebe que a criança está tendo dificuldades em realizar, aquele objetivo pode ser realizado em pequenas etapas. Então, você pode estabelecer aí um tempo X para cada etapa. Não existe uma quantidade X, tá? No livro, as autoras estão falando aí sobre 5 etapas. Na primeira etapa, os pais ficam perto da criança, sentado na cama. Na segunda etapa, elas sentam no chão, um pouco afastado da cama. Na terceira etapa, elas sentam no chão, já perto da porta do quarto. Na quarta etapa, elas sentam em uma cadeira fora do quarto, mas com a porta aberta. E na última etapa, elas ficam do lado de fora do quarto. Algumas etapas, elas podem demorar mais tempo que outras, mas o mais importante é que a criança se sinta confortável e orgulhosa de conseguir aí vencer cada etapa. Eu quero partilhar com vocês a minha própria experiência, né?
Eu tenho um filho de 13 anos e teve um período aí que ele faltou alguns dias na escola e as tarefas escolares se acumularam e ele ficou muito tenso, muito estressado, não sabia como resolver aquele monte de exercícios que tinha se acumulado durante esse período que ele estava doente, chorava. E aí eu fui conversar com ele que existia uma solução, que a gente precisava sentar e fazer um planejamento. Então eu contei aí quantos dias ele ainda tinha para entregar essas tarefas, quantas tarefas tinham sido acumuladas, e aí eu dividi essas tarefas por dia, para que ele também não se cansasse de fazer aí muitas tarefas em um dia só. E eu percebi que depois dessa experiência ele melhorou bastante. Quando ele adoece e que ele sabe que as tarefas se acumulam, eu não vejo mais ele tão preocupado, nem tão estressado, porque ele sabe exatamente qual é a estratégia que ele deve adotar, como que ele deve fazer para conseguir realizar todas essas tarefas sem ficar tenso. Mas esse exemplo do livro dessa criança, né, que eu acredito aí que é o filho da autora do livro, ela fala que a criança foi visitar a avó, eles foram visitar a avó. E quando a criança ficava lá na casa da avó, ele sempre dormia no meio da avó e do avô. E ele não protestava, né, mesmo com os roncos dos avós. Mas dessa vez, depois que o filho dela passou por esse processo de dormir sozinho no próprio quarto, ele falou para a avó dele: "Você sabe de uma coisa, vovó? Eu acho melhor que você faça a cama lá no quarto de visitas. Você sabe, eu estou começando a aprender a dormir sozinho e eu acho que é melhor que eu comece do começo, se eu dormir aqui hoje à noite." Então foi um passo muito grande para ele. Foi algo que foi estimulado, começando dentro de casa, no passo a passo, respeitando os limites e o tempo da criança, respeitando os sentimentos dela, não estabelecendo um prazo para que isso acontecesse, mas com muita paciência, observando as reações dele, e também com muita conversa e diálogo. E a própria criança tomou a iniciativa de dar um passo mais à frente, porque ela foi encorajada, ela percebeu a importância que era de dormir sozinha, que a partir daquele momento ela também poderia visitar os amigos, dormir com os amigos. Às vezes a criança não sabe exatamente qual é a motivação, por que ela precisa realizar aquela tarefa, por que é importante para ela, por que ela tem que realizar aquilo. E é a nossa função como educador, como pai, como mãe, de mostrar para a criança os benefícios de quando a criança consegue realizar aquela tarefa. A parte mais difícil de quando a criança está passando por esse processo de realizar uma tarefa é ver o sofrimento da criança. Às vezes a criança chora, mostra os seus medos, fica preocupada, fala que não consegue. Quando isso acontecer, a gente tem que ter coragem de perguntar sobre as experiências da criança, mostrar para a criança que os sentimentos dela não são perigosos. Você pode lançar algumas perguntas, como por exemplo, quando você pensa nisso, como é que você se sente? E se o pior acontecer, o que você vai fazer? O que você acha que aconteceria se você pelo menos tentasse? As nossas reações sobre o comportamento da criança têm um grande significado sobre como a criança pensa sobre si mesma. É muito comum a gente cair na armadilha de comparar uma criança com a outra.
na frente da criança. Então a gente tem que lembrar, como foi falado lá no começo do áudio, que a autoconfiança é construída através daquilo que a criança faz e não daquilo que a gente acha que ela é. Então é muito importante que você mostre interesse quando a criança vem mostrar para você algo que ela fez, quando ela quer falar sobre algo específico, quando ela quer contar algo que aconteceu com um amiguinho, ou algo que aconteceu na escola, algo que ela viu na TV, sobre um desenho animado, enfim, são vários exemplos aí no dia a dia, que às vezes a gente não dá muita importância pelo fato de estar muito ocupado, mas é muito importante a gente treinar essa questão de parar, pelo menos por alguns minutos, olhar nos olhos da criança e ouvir o que ela tem para falar. E lembre-se sempre, encoraje a sua criança para testar, fazer coisas novas. Nós vamos refletir mais profundamente sobre a importância da abordagem que a gente faz com as nossas crianças quando elas passam por situações diversas. A Yuna, ela tem 10 anos e ela treina salto em altura. Salto em altura é uma modalidade olímpica do atletismo, onde os atletas, eles dão aqueles pulos por cima da barra horizontal. E quando chega a vez da Yuna pular, ela pergunta para a orientadora dela, para a instrutora: eu tenho que pular? Mas eu não gosto de pular. E a instrutora dela pergunta: você não gosta de pular? Não, eu acho que é muito chato. A Yuna responde: mas diga, por que você acha chato pular? Eu só acho que é chato. Eu não gosto de pular. Eu sou uma inútil. Você acha que é chato porque você não é boa, você quer dizer? Sim, eu não sou boa nisso e eu nunca vou aprender a pular. A instrutora de Yuna sabe que ela realmente não é muito boa em pulos, mas ao mesmo tempo ela sabe também que a Yuna só tem 2 meses treinando. Então a instrutora pergunta para a Yuna: quantas vezes você já pulou alto? Eu quero dizer, no total, quantas vezes você pulou na escola? E aí a Yuna fica pensando. Daí ela responde: exceto as 2 vezes que nós já pulamos aqui, eu acho que eu já pulei 2 ou 3 vezes na escola. Ok, então quer dizer que você pulou aí no total entre 4 e 5 vezes. Não é especialmente muitas vezes. Mas os meus colegas pulam muito bem, eles são muito melhor do que eu, diz a Yuna e aponta para as outras crianças. Sim, diz a instrutora, alguns deles pulam mais alto e mais fácil do que você consegue, mas eles treinaram há muito tempo atrás, mais do que você já fez. Uma parte deles já treinou 20 vezes, outras talvez muito mais do que 100 vezes. Você acha que você poderia pular do mesmo jeito que eles fazem? A Yuna ficou pensando, olhou para os colegas dela e depois de um momento ela respondeu: não, eu acho que eu não consigo. Mas eu estou desistindo, eu nunca vou conseguir ser exatamente como eles. Como a instrutora dela não sabe exatamente como que a Yuna vai conseguir ser depois de muitos treinos, então ela troca aí o tema da conversa e faz mais uma pergunta: você gostaria de aprender a pular melhor e mais alto? Então a Yuna olha para o tapete e depois diz: sim, eu quero, mas como eu vou conseguir fazer isso melhor e conseguir pular tão bom quanto os meus colegas? E a instrutora dela, enfim, consegue aí uma colaboração, uma resposta positiva de Yuna. E aí a instrutora se oferece para ajudar a Yuna. Então eu vou ajudar você.
Vamos treinar e então eu vou conseguir ver o que você precisa treinar para aprender mais a pular mais alto. Eu tenho certeza que você que está me ouvindo aí, se tiver uma criança ou se convive com a criança, provavelmente já deve ter passado por essa experiência, onde a criança acha que é chato, quer desistir. Então, como é que a gente, como pais, parentes, educadores, como é que nós podemos dar suporte a essa criança nessas situações? Como que a gente vai conduzir essas crianças para refletir sobre como elas estão se sentindo, sobre as capacidades dela e como é que nós vamos nos colocar diante dessa criança quando acontecer esses esforços, essas prestações e essas falhas. Carol Dweck é uma professora de psicologia americana e junto com os seus colegas cientistas, ela desenvolveu uma teoria. E nessa teoria ela mostra sobre como esse entendimento que nós temos pode afetar e como ele afeta sobre a forma de como nós vemos e pensamos sobre a nossa aprendizagem, sobre o nosso desenvolvimento, como nós nos vemos diante dos erros, como nós conseguimos seguir adiante. E esse entendimento que foi falado agora há pouco, a Carol Dweck, ela dividiu esse entendimento em duas abordagens. Uma abordagem é sobre a abordagem estática e a outra abordagem é a abordagem dinâmica. A abordagem estática, ela acontece quando nós acreditamos ou pensamos que as nossas capacidades, as nossas habilidades, os nossos traços de personalidade que nós nascemos, eles não podem ser alterados com o tempo e eles também não podem ser afetados aí em um longo período. Quando nós fazemos essa abordagem, nós acreditamos que a coisa principal, o que nos faz seguir adiante na vida e aprender e conseguir realizar coisas é dependente dos talentos e da nossa inteligência nata. Para vocês entenderem, eu vou citar dois exemplos. Um exemplo é quando uma pessoa diz, por exemplo, eu consegui tirar uma boa nota nessa prova porque eu sou muito esperto. Um outro exemplo aí bem clássico é quando a gente ouve alguém falar, ou quando a gente até mesmo já falou isso. Eu não vou tentar fazer isso porque eu sei que eu não tenho talento para fazer. E já a abordagem dinâmica, ela acredita, quando a gente acredita que esse ponto principal para a aprendizagem e o desenvolvimento começa nas nossas capacidades nascidas, mas ela pode ser afetada e pode ser desenvolvida. Quando a gente adota essa abordagem, a gente acredita que através dos esforços e dos treinos que a pessoa acontece o seu potencial. Além do mais, nós estamos afirmando que o nosso cérebro, ele é moldável, como realmente ele é moldável. Então, um exemplo claro de abordagem dinâmica, seguindo o exemplo da abordagem estática, na primeira abordagem, na abordagem estática, uma pessoa fala que conseguiu uma boa pontuação na prova porque ela é esperta. E já na abordagem dinâmica, ela diz que conseguiu uma boa pontuação na prova porque ela estudou muitos dias antes. Segundo as autoras, elas dizem que o nosso cérebro é um músculo e que a neurociência nos ensina que o nosso cérebro é formável e funciona como um músculo. Essa rede de neurônios e de sinapses que tem no nosso cérebro são afetados e são formados durante toda a nossa vida, através do que a gente aprende, do que a gente faz, do que a gente sente, do que a gente pensa.
E essa conexão entre as células nervosas, elas são trocadas de acordo com os resultados das experiências e vivências. Isso acontece o tempo todo, durante toda a nossa vida, e esse processo é chamado de neuroplasticidade. Essas conexões no cérebro, elas se tornam mais fortes quando a gente aceita desafios, quando a gente tenta resolver os problemas, quando a gente pensa sobre o que deu errado e prova novas estratégias. A anatomia do nosso cérebro e a funcionalidade dele é constante e acontece quando nós nos esforçamos para realizar coisas que queremos. Então, quanto mais a gente treina, quanto mais a gente luta e repete para aprender algo, mais nós ajudamos o nosso cérebro para que ele seja melhor e mais forte. Então, quando a gente adota para uma pessoa essa abordagem estática, mas eu vou tratar aqui trazendo para o mundo da criança. Quando a gente trata essa criança com abordagens estáticas, essa criança começa a acreditar que ela é somente aqueles adjetivos que a gente deu para ela, por exemplo, que ela é esperta, que ela é inteligente. Então a criança vai ficar aí o tempo todo ocupada, se preocupando em provar para si mesmo e provar que ela consegue fazer aquilo. Ela tem uma imagem de si mesma que ela precisa manter essa competência. Então, uma consequência dessa dinâmica, dessa abordagem estática, é que quando a criança comete um erro, ela tende a esconder ou evitar aquele erro. Quando ela não consegue realizar aquilo que ela tem que fazer, ela começa a acreditar que ela não é esperta. E uma outra consequência também é quando ela começa a dar desculpas, encontrar desculpas ou outras estratégias para fugir daquela situação ou para não procurar novas estratégias. Essa abordagem, ela cria na criança uma situação de risco. Na mente dela, ela está em situação de risco. E toda vez que ela sente que está em situação de risco, ela evita passar por aquele esforço para conseguir fazer aquilo que ela precisa fazer. Uma consequência disso é que os desafios que vão aparecendo não chamam mais a atenção daquela criança e muitas vezes ela passa a ter medo. Já quando a gente adota para a criança essa abordagem dinâmica, a criança se abre para novas oportunidades e para aprender o novo. Ela não vê o erro e não vê os esforços como algo ruim, como uma situação de risco, porque ela aprendeu a ver o resultado depois do esforço e não somente aquele adjetivo que foi dado a ela. Quando elas têm esse hábito de ouvir o resultado final, por que elas chegaram nesse resultado, o que elas fizeram para chegar a esse resultado e não somente a um adjetivo, elas ficam conscientes das capacidades que elas adquiriram, elas se tornam muito mais seguras de si. Elas citam aqui, as autoras, um exemplo interessante, simples, pequeno, mas que me chama bastante atenção. A criança, ela chuta a bola na frente dos parentes dela. E essa criança, ela gosta de jogar futebol, mas o que os parentes dela falam é: esse aqui vai ser um jogador de futebol profissional. E quantas vezes a gente, como educador, como pai, como mãe, a gente, naquele momento ali rápido, a gente não consegue colocar para fora, em outras palavras, o resultado final daquela atitude da criança.
que poderia ser muito mais do que um adjetivo. Segundo as autoras, elas falam que esses elogios através de adjetivos causam na criança uma sensação de perca, de ausência de exigências, e coloca a criança em uma situação em que ela começa a achar que tudo que ela faz é bom e que não importa o resultado que ela vai obter, que ela não precisa de nenhum esforço. E que isso, na verdade, afeta no desenvolvimento da criança. Algo que é muito interessante que as autoras complementam, elas primeiro fazem uma pergunta: mas eu não posso dar um elogio para minha criança? Sim, você pode, mas o importante é como você vai fazer esse elogio e por que você vai fazer esse elogio. As autoras colocaram também uma fórmula para chegar a essa sensação de realização da criança. Se você quiser, você pode anotar aí no papel as palavras esforço, e aí você coloca um sinal de mais, como se fosse uma conta matemática, mais resultado, coloca o sinal de igual realização. O esforço, ele depende de tempo, depende de força, depende de estratégias escolhidas. E o resultado é o produto final, esse produto final concreto. Então, por exemplo, quando a gente diz que a criança é esperta, que a criança é inteligente, a gente acaba destacando só o resultado. Então, a gente deixa de lado de observar o que foi que ajudou no processo da realização. Além do mais, a gente esqueceu também, ou a gente esquece de denominar e de nominar os esforços. Eu vou citar alguns exemplos para que essa criança se sinta realizada através dos esforços e do resultado, e não somente nos resultados. Nesse primeiro exemplo, a gente mostra interesse sobre aquilo que a criança fez e como ela fez. A criança faz uma pintura e daí você chega na criança e pergunta: nossa, agora eu estou curiosa, como você fez isso? Como você conseguiu misturar todas essas cores? Você fez uma excelente pintura. Nós podemos também dar atenção aos esforços da criança e ligar esse esforço diretamente com o resultado. Um exemplo claro é quando a criança está estudando o significado das palavras e daí o educador pode falar para ela: eu sei que você se dedicou bastante para o significado dessas palavras e agora você conseguiu acertar todas muito bem. Nós podemos também fazer perguntas curiosas sobre as realizações que a criança fez e como ela fez para conseguir fazer o certo. Então a gente chega na criança e fala para ela: nossa, você conseguiu resolver todo o problema, muito bem. O que você achou de sentar e trabalhar todo esse tempo com o mesmo problema? O que foi mais difícil e o que foi fácil para você? Nós também podemos perguntar para a criança o que ela aprendeu diante daquele esforço. Por exemplo, se a criança faz um bolo, então você pode dar um elogio: essa foi a primeira vez que você fez um bolo. Ficou muito gostoso, mas não ficou muito fofinho. O que aconteceu? Como que você pode fazer da próxima vez para ele ficar mais fofinho? Se você perceber uma situação onde a criança está realizada, está satisfeita, você pode perguntar para ela o que fez com que ela ficasse satisfeita. E aí, primeiro, você pergunta para ela o que você acha do resultado que você alcançou, o que você fez para chegar a esse resultado. No caso também, quando a criança não está satisfeita,
em relação a esse esforço e a esse resultado, você pode falar: eu estou percebendo que você não está satisfeito com esse resultado. O que fez com que você errasse e por quê? Nós podemos perguntar também para a criança sobre algumas ideias e sobre os próximos passos que ela deve dar para conseguir sucesso naquilo que ela vai fazer. Então, a gente pode falar: eu acho que essa vez você não conseguiu chegar ao resultado que você queria. Como é que você está se sentindo? O que você está pensando? Como que você vai fazer agora? Você tem alguma ideia? Ou então, para encerrar, como fazer apenas um comentário, pedir para a criança dizer o que ela fez. O que você está fazendo? Diga para mim. É importante assegurar a criança que essas capacidades podem ser desenvolvidas e que elas podem aprender muito quando elas dedicam tempo para treinar, para aprender, para se desenvolver. É importante que a gente fale o significado de se esforçar e de tentar de novo, apesar dos desafios e dos resultados não serem tão bons como elas esperam. É muito importante também a gente lembrar que a nossa criança deve pedir ajuda quando ela não estiver conseguindo resolver algo sozinha. E é importante também fazer com que a criança acredite nas capacidades dela, que essas capacidades elas podem se desenvolver e podem melhorar cada vez mais. Na maioria das vezes, as crianças são conscientes quando algo não aconteceu como elas desejariam. E quando a gente suaviza sobre o erro da criança, nós estamos aí dando uma mensagem de que é errado a falhar quando elas falham. Muitas vezes somos nós, os adultos, que nos preocupamos, a gente mostra para a criança essa preocupação e a gente não quer que ela sofra pelo fato dela não ter conseguido realizar aquilo que era preciso. Então, quando a criança falhar, o que a gente pode fazer é confirmar e conversar com a criança sobre aquele resultado. Nós devemos ouvir a nossa criança, o que ela está sentindo, e em seguida nós podemos falar a ela que é natural, que não tem perigo em errar. E tá tudo bem também em a gente não aceitar ou não querer, não concordar que a criança não errou ou falhou. Mas o que a gente não pode fazer é diminuir a própria experiência da criança, diminuir os sentimentos dela, as reações dela, o que ela pensa. Quando a psicóloga americana Angela Duckworth trabalhava em sala de aula, ela observava que nem sempre aqueles alunos que tinham mais inteligência ou que tinham mais talento conseguiam seguir adiante, obter mais sucesso. Ela parou de trabalhar como professora e começou a estudar sobre esses recursos, de que forma e por que haviam pessoas que tinham essa capacidade de lutar mais e de não desistir diante das dificuldades. Até que ela chegou a essa teoria do grit. Eu dei uma pesquisada na internet no Brasil e eu não encontrei nenhum termo em específico em português para essa palavra grit. E essa palavra grit, ela é usada tanto no sueco como no inglês. Essa palavra quer dizer traços de personalidades ou uma capacidade que nós temos. São características de uma mistura de paixão e de resistência. O grit, ele está acoplado ao interesse. Quer dizer que uma pessoa que tem um grit em conexão com alguma atividade não quer dizer exatamente que ela tem esse grit em todo o processo. Um exemplo que é citado aqui no livro é uma adolescente que tem
muita paciência quando vai treinar, jogar a bola de basquete no cesto, mas que ao mesmo tempo não tem nenhuma força para estudar para a prova de religião. E aí eu queria relembrar vocês sobre a abordagem dinâmica e a abordagem estática, porque ela está totalmente associada ao grit. As pessoas que têm muito grit, elas têm, na maioria das vezes, uma abordagem dinâmica, e elas consideram que podem se desenvolver mesmo com toda a resistência. Já as pessoas que têm uma abordagem estática, elas não veem nenhum significado em tentar se desenvolver ou tentar desenvolver o seu próprio grit do começo, se elas não perceberem que elas têm isso. Essa longa paixão e essa resistência, ela acontece com maior frequência a partir do momento que a gente vai ficando mais velho. E a explicação para isso é que a gente encontra sempre novas situações e grande parte dessas situações exigem que a gente encontre novos caminhos para a gente se comportar. Se não funciona na primeira vez, então a gente aprende a tomar um outro caminho, a gente aprende com os erros e a gente tenta de uma nova forma. Nós aprendemos com o passar da vida que os esforços, de acordo com esses esforços, a gente obtém um resultado e que a gente vai mudando com o passar do tempo, dependendo aí das nossas necessidades. Então, essas exigências vão ser simples e vão nos ensinar algo novo. Nossas experiências de vida afetam as nossas capacidades e afetam também essa paixão a longo tempo. E durante esse processo, durante essas experiências, nós descobrimos o que é importante para nós e o que realmente nos interessa. Então, quanto maior essas experiências, maior e mais intensivo vai ser o nosso grit, porque a gente começa descobrindo as nossas capacidades de responder a essas exigências e também aquilo que a gente é motivado. Aí vem a pergunta, mas dá para treinar o grit em crianças e adolescentes? Segundo as autoras do livro, é uma resposta muito difícil, porque existem vários fatores e comportamentos que a gente pode refletir sobre isso e também que a gente pode aí estimular as crianças e os mais jovens, pelo fato deles ainda não terem muita experiência, mas existem essas duas situações, né? São os fatores e os comportamentos que podem abrir os nossos olhos e nos fazer estimular esse grit na criança e no adolescente. Um dos fatores que as autoras citam no livro, que a gente pode encorajar o grit na criança e no adolescente, é que a gente seja um modelo para essa criança, que a gente mostre para essa criança que a gente tem os nossos próprios interesses, que a gente dedica tempo, que a gente se esforça. Então, que a gente mostre de uma forma natural esse aprendizado para a criança. Mesmo que a gente, como adulto, não tenha aí uma paixão, uma inspiração, mas nós podemos buscar inspiração ou paixão nas nossas crianças. E já que a gente está falando de paixão, nós podemos concluir que a paixão ela começa a partir de um interesse. É esse interesse que ativa a nossa motivação e a nossa capacidade de força para que a gente se dirija para a realização dessa atividade. Não dá para forçar esse interesse sem antes ter uma interação com o ambiente. E essa curiosidade e essa energia de descobrir acaba estimulando o interesse da criança e encoraja ela a procurar os seus próprios interesses. As crianças, elas só fazem coisas que são divertidas para ela. Então, um exemplo é quando a criança
brinca uma brincadeira durante um longo tempo, sem realmente ter ali um objetivo. E é isso que dá uma sensação de satisfação na criança. Então, primeiro é importante que a criança tenha um interesse e depois ela começa a dedicar tempo. Depois ela vem começar a treinar para que aquele interesse se desenvolva e vira aí uma paixão. A maioria das crianças amam quando os cuidadores mostram curiosidade, quando a criança está fazendo alguma coisa ou tem interesse por alguma coisa. Outras crianças precisam um pouco de ajuda para continuar naquela brincadeira ou para manter o interesse. E é aí que entra a parte do adulto, que pode dar aquele empurrãozinho e começar a motivar, conversar sobre aquilo que a criança está fazendo, variar nas situações. Outras crianças, elas só precisam de tempo, de espaço, para que elas se dediquem para aquela atividade que elas estão desenvolvendo. Uma parte das crianças precisa de motivação, e essa motivação acontece também quando nós, adultos, mostramos interesse e fazemos perguntas sobre o que elas estão fazendo, quando a gente aprecia aquilo que elas estão fazendo. Nós podemos vibrar com essa criança, nós podemos dar aplausos ou dar elogios, mas é muito importante ter cuidado para não exagerar nessa resposta, porque essa experiência que a criança está tendo, quando a gente dá esse elogio demasiadamente, a criança acaba focando em executar aquela tarefa. Ela quer só fazer, mas não encontra nenhum prazer, nenhuma alegria e acaba desistindo no meio do caminho ou perdendo o interesse. Outras crianças ficam felizes quando o adulto apenas se senta ali do lado, fica ouvindo, perguntando. E outras também querem um engajamento maior aí do pai ou da mãe ou do educador. Então, quando você perceber que a criança já está com esse interesse estabelecido, nós podemos começar a trabalhar, ajudar a criança em pequenos passos a receber esses desafios que são difíceis, para que ela aprenda mais e também que ela adquira mais conhecimentos. Você pode mostrar o que ela já conseguiu e também pode dar atenção aí aos esforços que ela fez, o resultado que ela conseguiu e também de como foi divertido que ela conseguiu vencer essas dificuldades. As pessoas que têm um grit, elas treinam metodicamente e elas mostram uma capacidade de se manterem focadas. Elas escolhem sempre aprender. Elas gastam tempo para treinar e também são conscientes e trabalham de uma forma estruturada. Então, nós como adultos devemos treinar e ensinar a criança a aprender dentro de uma estrutura e também com um propósito. Mas é importante que a gente observe a criança se ela realmente está treinando ou está com interesse naquela atividade porque ela mesma escolheu. Porque se isso não acontecer, mesmo com todos os esforços dos adultos, dos pais, motivando, elogiando, de acordo com o tempo, a criança vai perder essa motivação e o interesse em realizar aquela atividade porque não foi ela que escolheu. É muito comum os pais comentarem entre si que a sua criança perde a motivação muito rápido por algo que começou, ou então perde a motivação nos afazeres da escola. Mas é importante para nós como educadores entender que essa
esse interesse, essa motivação, ela varia muito, tanto na intensidade como na quantidade por diferentes períodos. Os cientistas Edward R. Deci e Richard M. Ryer, eles pesquisaram desde os anos 70 sobre motivação, saúde psíquica e também o bem-estar. E eles acabaram criando a teoria da autodeterminação. Nessa teoria da autodeterminação, esses cientistas explicam o que é que faz com que a gente crie essa motivação interna. Segundo eles, a motivação é afetada por 3 necessidades psicológicas que nascem com a gente. E para que a gente se sinta motivado, nós precisamos que essas necessidades psicológicas que nascem com a gente sejam satisfeitas. Essas 3 necessidades psicológicas é a necessidade da autodeterminação, a necessidade da competência e a necessidade do pertencimento. Então, a primeira necessidade, que é a necessidade da autonomia ou autodeterminação, quer dizer que eu me permito ser eu mesma, que eu tenho os meus próprios pensamentos e valores, que eu posso escolher os meus interesses e também eu posso afetar as minhas atividades, assim como também eu posso tomar minhas próprias decisões. A segunda necessidade é a necessidade da competência. A motivação, ela aumenta quando nós experienciamos tudo aquilo que a gente se dedica, quando nós aprendemos coisas novas e quando nós desenvolvemos nossas competências. E quando nós conseguimos realizar esses desafios, a nossa confiança fica fortalecida para que as nossas capacidades consigam se desenvolver e também a nossa autoconfiança. Então, para a criança é muito importante que os desafios aconteçam, porque quando a criança tem um desafio, ela vai continuar sendo motivada a aprender e a tentar conseguir realizar, a vencer aquele desafio. Se aquele desafio não for desafiador, se for algo que não seja desafiante para que ela procure aprender coisas novas, ela vai se sentir cansada e não vai se sentir estimulada. E por fim, nós temos a terceira necessidade, que é a necessidade do pertencimento, onde nós precisamos nos conectar, nos sentir dentro de uma comunidade com outras pessoas, onde lá nós vamos dividir experiências, valores, nós vamos nos sentir pertencentes naquele lugar. À medida que a criança vai crescendo, essa necessidade de pertencimento vai aumentando e ela gradativamente vai ligando essa necessidade a um objetivo maior. Então, tanto para a criança como para o adolescente, para que eles se sintam motivados, às vezes eles precisam ter uma explicação para si mesmos, que aquilo que eles vão fazer tem algum significado. Se a criança não enxergar um significado naquilo que ela está treinando ou tentando realizar, essa motivação vai diminuir drasticamente a partir de graus de dificuldades que vão aumentar e aí novos momentos vão entrar na situação. Uma das coisas que a gente pode fazer como educador, como pai, como mãe, é ajudar a criança conversando com ela, explicando os benefícios daquela atividade que precisa ser feita, como é que ela vai se sentir quando ela conseguir realizar aquela tarefa. E quando ela pode se sentir bem, que ela vai ter um conhecimento para depois se estender para algo maior. Esses fatores que estimulam a necessidade de motivação são muito interessantes.
E eu acredito que tem fundamento, porque eu passei por essa experiência com meu filho. Ele tem 13 anos e alguns anos atrás, quando ele era mais novo, ele tentou praticar esportes. Primeiro ele tentou futebol e quando ele queria treinar futebol, eu achei ótimo, porque é bom que a criança faça algum esporte para movimentar o corpo, gastar energia, treinar a sociabilização, a comunicação, enfim, futebol eu acho que é um bom esporte. Mas eu sabia também que tinha uma influência dos amigos, pelo fato do grupo dele de amigos treinarem futebol. Eu logo vi que aquele interesse dele em treinar o futebol era mais para estar perto dos amigos. E eu fui conversando com ele de vez em quando, perguntando para ele se ele estava gostando, ia nos treinos. Eu e meu marido, nós fomos em várias competições. Ele chegou a ganhar medalha. Só que chegou no momento que alguns dos amigos começaram a desistir e é um grupinho que já estava em um outro esporte, o esporte de ice hockey. Não é um esporte que tem aí no Brasil, mas é muito comum aqui na Suécia. Eles treinam muito e tem muita competição no inverno. E esses amiguinhos dele, a maioria foram deixando de lado o futebol, ou então não ir com tanta frequência, porque priorizavam o outro esporte, que era o ice hockey. E aí ele foi perdendo o estímulo, e eu fui conversando com ele: olha, não é bom que você faça um esporte por causa dos amigos, porque agora você está no esporte, mas os seus amigos não estão vindo com muita frequência. Mas eu acho que você deveria continuar, é bom para você, você está crescendo, você precisa gastar energia. Mas ele acabou perdendo o interesse e falou que queria o ice hockey. Então nós fomos atrás de comprar todo o material do ice hockey para ele. E ele ficou super animado. Eu fiquei muito feliz porque foi um desafio muito grande para ele, porque geralmente as crianças começam a treinar esse hockey quando tem aí 3, 4 anos de idade, que aí quando elas chegam lá com 10 anos, 11 anos, elas já têm um domínio muito grande na pista de gelo, o que não foi o caso dele, porque eu acredito que ele começou com uns 10 anos de idade, e ele começou a treinar com as crianças que tinham 5, 6 anos. Então foi um desafio para ele, porque ele era a única criança que era a mais velha da turma e muito grande. E ele começou do zero praticamente, treinando com patins no gelo, porque até para andar no gelo ele não sabia. E eu fui com ele, eu vibrei com ele, motivei, conversei com ele, eu filmava, elogiava. Mas eu sabia também que essa segunda escolha dele era por causa dos amigos, que ele queria estar junto ali dos amigos dele, para depois, no dia seguinte, na escola, comentar sobre os treinos. Mas mesmo assim eu dei a maior força para ele. Só que chegou ao momento, depois aí de 1 ano e meio mais ou menos, ele perdeu totalmente o interesse, porque ele percebeu o grau de dificuldade que tinha, e como o interesse dele não estava totalmente acoplado ao interesse de treinar aquele esporte mais pelos amigos, quando os desafios foram aumentando, essas 3 necessidades dele não foram preenchidas. Ele teve a necessidade do pertencimento preenchida, porque ele estava ali treinando com os amigos dele, ele estava se sentindo bem. Ele teve também as necessidades da competência preenchida, porque ele estava aprendendo coisas novas, estava desenvolvendo as competências dele, mas a necessidade da autonomia ou da autodeterminação,
ela não foi preenchida. Por quê? Para relembrar vocês, essa necessidade da autodeterminação é quando você se permite ser você mesmo, quando você tem os seus próprios pensamentos, seus próprios valores, quando você escolhe os seus próprios interesses e as suas próprias atividades e que você toma suas próprias decisões, o que não foi o caso dele, porque ele tomou uma decisão baseada na decisão dos amigos. Então, foi algo que de vez em quando eu comentava com ele, mas que no final das contas, ele perdeu essa motivação. Como é interessante, né? Então, que vocês reflitam com os filhos de vocês, quando eles tiverem algo para fazer, um esporte, ou uma atividade, ou uma tarefa, enfim, qualquer atividade que for, que eles tenham essas 3 necessidades preenchidas. Vocês sempre avaliem isso, porque se uma dessas 3 não for preenchida, a criança acaba perdendo a motivação. A gente, como educador, sempre tem que lembrar que a criança está naquela busca da identidade. Então, ela procura a primeira identidade dela, é naquelas pessoas com quem ela convive no dia a dia mais intimamente, que somos nós, os pais, os educadores. Eu falo educadores, somos nós os pais, né, em primeiro lugar. E aí depois, quando elas começam a interagir com outras pessoas, que elas enxergam também o outro e começam a querer ter um relacionamento e de alguma forma procuram também se identificar com aquela outra pessoa fora do mundo dela. Então, esse processo de identidade é um processo muito longo. Se a gente for pensar bem, tem adultos, muitos adultos, que ainda hoje não descobriram a sua identidade, não sabem quem são, não sabem o que querem. É claro que às vezes existem as necessidades básicas, às vezes a pessoa faz um curso, não se encontra, desiste, vai para outro. Isso é natural, porque você sempre está aprendendo coisas novas, mas eu falo assim na questão da identidade, de saber aquilo que você gosta na sua vida pessoal, né? Então, a criança, ela sempre está passando por essa fase de identidade. E o que aconteceu com meu filho é porque, na época, ele tinha já 10 anos e essa busca da identidade é muito mais intensa nessa fase. Agora ele tá com 13 e a fase já é outra. Depois eu falo em algum outro podcast. Mas a criança, ela passa por essa questão da identidade, da busca da identidade. Eu queria indicar para vocês o site desses cientistas. O nome do site é selfdeterminationtheory.org. Vocês podem dar uma pesquisada no Google e lá tem a opção de traduzir para o português. É muito interessante, tem muitos vídeos no YouTube deles também. Eles têm um perfil, uma conta no YouTube com várias palestras falando sobre essa teoria da determinação. E é muito importante que a gente, como educador, como pai, como mãe, procure, assim, investa mesmo em dar um tempo para você, quando você estiver deitado na sua cama, se preparando para dormir, ou então quando você estiver fazendo alguma atividade, que você invista um pouco do seu tempo para aprender coisas que podem ajudar na criação do seu filho, da sua criança. É muito importante que a gente tenha pelo menos ali uma base de conhecimento, porque quando a gente aprende essas coisas simples, como nós aprendemos nesse podcast, sobre essas 3 teorias, a gente vai saber identificar quando é que a criança perdeu a motivação, qual foi o fator desses 3 que faltou para que elas perdessem o interesse ou a motivação. Se vocês me perguntarem o que meu filho está fazendo hoje, ele não treina nenhum esporte, mas ele tem educação física na escola dele, 2 vezes por semana, e ele é membro de um local onde lá ele pode fazer diferentes atividades
física, se movimentando, fazendo aquilo que ele gosta. Tem salto, tem escalada, enfim, eu acredito como mãe e como profissional pedagoga que a criança ela não tem que necessariamente, obrigatoriamente fazer um esporte. Existem N formas onde a criança pode se movimentar, pode ficar ativa. E o mais importante é que a criança faça aquilo de acordo com o interesse que ela tem e não que ela tente agradar o pai ou a mãe ou que ela faça uma escolha porque tem alguém que ela gosta que ela tá junto. E o meu filho, eu fui conversando com ele algumas vezes e ele foi percebendo e amadurecendo essa ideia de que ele não precisava necessariamente fazer um esporte para estar com os amigos dele, para criar esse laço afetivo com os amigos dele. Existem outras formas. E é isso que é o mais importante, que você também possa refletir sobre isso e levar para a sua vida pessoal, para o relacionamento com o seu filho. Eu quero agradecer por você ter ouvido esse podcast, tá bom, gente? Nós nos vemos no próximo podcast. Até mais! Novamente estou aqui para lembrar você de se inscrever no meu canal, ativar o sininho para as notificações. Deixe seu like, comente e compartilhe com quem é responsável por uma criança. Sua presença é muito importante para o desenvolvimento do meu canal. Venha você também fazer parte desta família que cresce a cada dia.